O ano é 20 em Seul, Coreia do Sul. Hoje deveria ser apenas mais um dia com cada pessoa perdida em seu próprio mundo, indo sem pensar. Um dia comum que não foi diferente de nenhum outro dia anterior. As pessoas eram tão ingênuas e tinham a noção de que a paz que pensavam ter duraria para sempre. Mas mesmo a remota ideia de paz seria posta à prova em um dia fatídico, o dia em que a normalidade foi quebrada, devido ao surgimento do que as pessoas hoje chamam de masmorras. A fenda mais aparente e assustadora no espaço surgiu no meio de uma cidade lotada, onde a população e o tráfego de pedestres estavam no auge. Naquele momento, nenhum humano tinha ideia do que estava vendo, do que estava prestes a acontecer e de como suas vidas seriam diferentes dali em diante. Simplesmente surgiu do nada. Um evento historicamente transformador que alterou o curso da trajetória da humanidade. O que saiu das fendas dimensionais foram monstros além da compreensão humana naquela época. Corpos musculosos, chifres demoníacos e olhos explodindo de agressividade. Um número incontável de monstros saiu daquela masmorra. Eles não perderam um único segundo e imediatamente partiram atrás das pessoas nas ruas por algum motivo profano. Aquele foi o dia em que forças de outro mundo encurralaram a humanidade com medo. Em um estado de pânico frenético, a situação rapidamente evoluiu para um cenário em que cada homem ou mulher pensava por si mesmo. Sem a ajuda de outros humanos, qualquer um seria um alvo fácil contra essa nova força assustadora, que simplesmente rasgava o tecido do espaço no meio de uma rua aleatória, em um dia aleatório. O monstro musculoso, semelhante a um orc, ergueu seu machado de batalha com sarcasmo, mirando na pobre mulher que por acaso tropeçou e caiu. Mas não é como se tudo estivesse sombrio e sem esperança naquele momento bizarro. O que veio com o desespero dos horrores desconhecidos era a esperança interior. O monstro implacável foi engolido por uma luz brilhante quando um golpe certeiro de uma espada mágica de uma figura heróica derrubou a fera. Eles são a esperança da humanidade neste mundo, onde cada segundo da sua vida está sob ameaça de forças desconhecidas. As entidades chamadas caçadores fornecem auxílio por meio da subjugação de quaisquer inimigos estrangeiros que ousem invadir o espaço da humanidade. Ostentando diferentes habilidades e maestrias, eles são a primeira e última linha de defesa do mundo. Para esses caçadores, matar monstros não é só altruísmo e caridade. Existem recursos que aparecem quando você mata qualquer criatura que uma fenda dimensional expelir. Então, em vez de ameaçar a própria existência da humanidade, eles conseguem transformar o surgimento de outros mundos para fazer a humanidade prosperar ainda mais. Equipados com um poder que desafia o senso comum e as limitações físicas do antigo mundo, o mundo dos caçadores começou. Quanto ao protagonista da nossa história, bem, ele não está exatamente em uma boa posição. Hoje ele tem que resolver umas coisas com o cartório de registro da Associação de Caçadores, onde, como em qualquer outro cartório, você tem que obter um número e esperar até que o seu número seja chamado. A mulher do outro lado da mesa estava olhando os detalhes da papelada dele e não conseguia acreditar que alguém como o nosso homem pudesse existir. Ele possui a rara classe trabalhadora. O nome dele é Yuji-ha. E é melhor você se lembrar disso. O funcionário do escritório continuou a perguntar sobre quaisquer habilidades ou características que o homem pudesse ter adquirido ao despertar. Ele apenas sorriu como se essa pergunta já tivesse sido feita 1000 vezes. Yuji-ha deu um sorriso irônico e uma risadinha sem graça ao admitir que não possuía nenhuma habilidade ou característica. O coração da cidade é uma metrópole extensa de grandes conglomerados e organizações. Em um canto pitoresco desta área metropolitana, havia um pequeno comércio com um frasco de poções logotipo. Era a loja Hunter do setor 7 de Seul. Uma jovem, e o que parecia ser seu pai, entraram na loja para ver e possivelmente comprar alguns dos produtos. Yuji-ha é dono e administra sozinho esta pequena loja Hunter. O pai estava apenas procurando algumas poções, mas a jovem que o acompanhava apenas sorriu e apontou para o dono. Ela se aproximou de Yuji-ha descuidadamente para perguntar se ele realmente era o homem que tinha a rara classe trabalhadora.
Ele já ouviu essa pergunta muitas vezes, mas não fica mais fácil ou menos constrangedor responder todas as vezes. A classe trabalhadora é rara por razões nada boas. A jovem perguntou se era mesmo verdade que Yudhira não tinha nenhuma habilidade, o que essencialmente torna impossível para ele caçar. O pai da menina rapidamente reuniu as poções necessárias e se desculpou pelas palavras diretas da jovem, sem entender o que a sala dizia. Yudhira garantiu ao homem que estava tudo bem. Ele já estava bem acostumado com esse tipo de coisa. Além disso, a jovem também não disse nada de errado. Enquanto examinava as poções no balcão, ele admite que realmente não tem nenhuma habilidade especial, ao contrário da maioria das pessoas. Ele nem mesmo caça e apenas coleta recursos nos fundos de vez em quando. A jovem ainda estava fascinada pelo fato de um homem assim existir neste mundo. O pai deu um sermão à jovem para parar de fazer perguntas tão incômodas e perder tempo. Mas ela também tem razão de que não há nada de errado em ser um pouco curiosa, especialmente em um caso tão bizarro. Logo em frente, na estrada de acesso, parece que as forças armadas da cidade e as equipes de segurança estão sendo enviadas para uma área que precisa de assistência urgente. Observando a cena da vitrine da loja, a jovem imagina que deve ser como uma masmorra de nível 3 que acabou de abrir em algum lugar, se as forças de defesa estão trazendo os Panzers. Também há ambulâncias misturadas entre eles. É melhor evitar onde essas ajudas estão indo. Isso já é óbvio, já que esses dois clientes nem sequer têm habilidade suficiente para cogitar a ideia de ir a uma masmorra de nível tão alto. Yudhira observou os clientes discutindo, enquanto observava o fluxo de forças infinitas indo para uma masmorra de nível 3. Alguns momentos depois, ele respeitosamente dispensou os clientes à sua maneira. Os dois continuaram discutindo sem parar. Yudhira sabe que haveria muitos recursos em um lugar como uma masmorra de nível 3. Tesouros abundantes que ele provavelmente nunca terá em mãos, já que é impossível para as forças armadas sequer contatá-lo para obtê-los. Já se passaram 5 anos desde que ele foi despertado do nada. Naquele dia especial, ele recebeu uma classe única chamada Trabalhador, mas não é nada para se alegrar. Olhando para seu perfil de grande caçador, é evidente que ele não recebeu nenhuma habilidade ou característica. Ele nem sonhava em entrar em uma masmorra com outros caçadores para matar monstros. Seus atributos eram a definição de normalidade. Ele já havia lidado com esse fato, mas em vez de se sentir mal consigo mesmo, decidiu ficar na retaguarda das caçadas. Depois que uma companhia ou guilda roubava uma masmorra, Yudhira entrava sorrateiramente e pegava as sobras, não importava a quantidade que houvesse, e vendia com lucro. Bem, ninguém realmente reconhece o trabalho que ele faz. Com esse trabalho e sendo dono da loja de caça para vender seus produtos, ele ganha o suficiente para sustentar sua verdadeira paixão, seu amor por ler livros antigos, qualquer livro antigo que ele consiga encontrar. Para Yudhira, nada se compara a desvendar um relato antigo do passado, não importa do que se trata. A pequena loja não fica muito cheia no meio do dia, então ele tem bastante tempo para ler seus livros antigos em paz. Hoje já está bem longo, tanto que ele está começando a bocejar e ficar sonolento. A dificuldade da literatura que ele escolheu para hoje também pode estar influenciando. Ele é um entusiasta, mas o livro verde ainda está dando trabalho. Seus olhos marejaram as páginas até que ele não aguentou mais o peso das pálpebras. É hora da soneca do senhor classe trabalhadora. Ele finalmente desmaiou em cima do livro que estava tentando decifrar. A página aberta em que ele parou tinha uma ilustração enorme do que parecia ser uma árvore mágica. Colecionar e ler livros antigos é uma tarefa árdua para alguns, mas há uma chance diferente de 0 de que isso possa levar a algo extraordinário. A página que Yudhira pausou começou a emanar uma energia cheia de vitalidade. Essa energia ilustre estava rapidamente começando a convergir para a ilustração realista. Yudhira estava em seu escritório na loja Hunter, tirando uma soneca tranquila no meio do dia. Um segundo antes, apenas para ser transportado para um misterioso local, quando uma folha atingiu sua testa. Quando finalmente recuperou a consciência,
O pânico e inúmeras perguntas imediatamente inundaram sua cabeça. Ele agora estava sentado no meio de uma selva misteriosa. Depois de se recompor, pelo menos um pouco, ele começou a quebrar a cabeça para descobrir onde estava. Não parece haver nenhum ponto de referência aparente que ele pudesse observar, já que toda a floresta está coberta de folhagens e uma névoa espessa se aproxima. Ele tentou se beliscar o mais forte que pôde, e a dor provou que isso definitivamente não era um sonho. Outra possibilidade seria que ele estivesse sob uma ilusão. Então, ele decidiu pelo menos verificar sua janela de status. Tudo estava praticamente normal em sua janela de status. Não há nada de especial. Apenas uma classe única e um monte de números que gritam mediocridade. Agora que se acalmou por um minuto, percebeu outra característica assustadora dessa floresta estranha. Por ser tão grande e rica em vegetação, Yu-Ji-Ha não consegue ouvir nenhum som de animal. O silêncio era terrível no meio daquela floresta. Ele também não consegue entender nada visualmente, já que a neblina por toda a área é muito densa. O que ele consegue ver claramente agora, com sua visão limitada, são alguns galhos com uma fruta que parece ter sido atingida por uma tempestade. Com sua vasta experiência no manuseio de ingredientes para sua loja, ele nunca viu uma fruta que se parecesse com a que está vendo agora. O sistema de janela de status a listou como uma erva etérea de nível 1. Ela reduz o consumo de éter de todas as habilidades a 0 por 10 segundos quando consumida. Yu-Ji-Ha nunca tinha ouvido falar de uma planta chamada erva de éter, mas simplesmente não conseguia acreditar na sua descrição. Aquele efeito era simplesmente absurdo demais. Não importa como você interprete, o consumo 0 de éter por 10 segundos é incrível demais para uma erva. Para contextualizar, vamos tentar entender o que é éter neste mundo. Caçadores despertos precisam deste éter, não importa o que aconteça, para usar uma habilidade. É como um combustível que alimenta os poderosos caçadores. Você também deve observar que a quantidade de éter usada depende da força da habilidade. É isso que torna esta erva misteriosa tão incrível. Ela basicamente oferece 10 segundos de combate irrestrito, onde tudo vale. Se Yu-Ji-Ha pudesse tomar pelo menos um pouco do líquido desta erva, ele seria capaz de estudar seus efeitos de perto. É uma pena que ele não tenha trazido uma garrafa consigo nesta aventura improvisada a um lugar desconhecido. Enquanto pensava naquela oportunidade perdida de aprender mais, ele notou algo diferente não muito longe de onde estavam as ervas. Há folhas vivas em uma árvore que parecia ter sido destruída por algo desconhecido. Era uma visão nada natural. Aquelas folhas poderiam realmente morrer se ele as deixasse daquele jeito. Então, nesta terra desconhecida, ele ainda decidiu fazer a gentileza e ajudar as folhas a sobreviverem. Ele transferiu a planta jovem para onde ela pudesse começar a estabelecer raízes novas e mais fortes, e até deu a ela um impulso inicial com respingos de água. Ainda bem que havia água por perto que ele poderia usar para aumentar as chances de manter a planta viva. As mãos de Yu-Ji-Ha estavam cheias de terra, e até só de mover uma plantinha o cansou. Mas o sorriso em seu rosto está longe de se apagar. Era genuíno. Do nada, o sistema o notificou que ele havia alcançado o nível 1 de amabilidade com plantas, após obter amabilidade com plantas, uma habilidade de nível 1. Ele também ganhou a bênção de alguém, ou algo marcado como XXX. A bênção de XXX é uma característica de nível 1. Essas notícias surgiram do nada e chocaram Yu-Ji-Ha profundamente. Depois de 5 anos sem ser nada em termos de despertar, ele de repente ganhou uma habilidade e uma característica de uma só vez, quando tudo o que fez foi plantar um galho de volta na terra. Mal sabia ele que o pequeno galho que ele ajudou já havia começado a criar raízes no solo abaixo em um nível sem precedentes. É seguro dizer que este não é um galho comum. A planta penetrava cada vez mais fundo na terra, absorvendo aquela energia exuberante e brilhante contida abaixo. Yu-Ji-Ha observou enquanto o galho velho, onde ele havia cortado, começava a se desmaterializar no ar.
enquanto seu pedaço menor se desenvolvia em algo especial em poucos segundos. Ele diria que o que estava acontecendo à sua frente era impossível, mas ver para crer. Yuji-Ha ficou paralisado, observando aquele momento incrédulo e mágico, até que finalmente foi transportado de volta ao seu escritório. As árvores ao seu redor foram substituídas por sua rica coleção de livros antigos. Ele estava de volta onde deveria estar, sem sequer ter tido tempo de processar completamente o que aconteceu naquela misteriosa floresta enevoada. Ele imagina que pode ser apenas um sonho hiperrealista. Ele estava prestes a enxugar o sono dos olhos, mas ainda lutava com o fato de que parecia vívido demais para ser chamado de sonho. Yuji-Ha sentiu uma sensação áspera e fria ao levar as mãos para enxugar os olhos. Havia sujeira em suas mãos e roupas. Isso reforçava ainda mais a ideia de que o que ele passou não foi um sonho afinal. Há algo no antigo livro que ele está pesquisando atualmente, algo verdadeiramente especial. Pensar que suas mãos estariam cobertas de sujeira enquanto ele dormia profundamente em seu escritório é um pensamento absurdo. Claro, também existe a possibilidade de ele estar sofrendo de sonambulismo sem saber, mas ele tinha certeza de que a porta estava trancada e não havia nenhum lugar com terra ao redor de onde ele estava sentado. Seguindo a lógica de sua primeira viagem à floresta misteriosa, ele poderia voltar àquela floresta se adormecesse. Quando você tem uma ideia e quer ver se ela funciona, só há uma coisa a fazer: testá-la. Na primeira oportunidade que teve, Yuji-Ha fez exatamente isso. Pela aparência da energia convergente no meio da floresta, parece ter sido um sucesso. Como esperado, ele foi transportado exatamente para o mesmo lugar que antes. Pode levar um tempo para se acostumar, mas pelo menos ele estabeleceu que este lugar é real. Era exatamente o mesmo lugar, mas há pequenas mudanças aqui e ali. Agora, parece que ficou mais amplo do que antes. Parece que a neblina começou a clarear um pouco também. Pelo que ele sabe, esta pode ser uma masmorra especial na qual ele poderia entrar dormindo. Ele nunca ouviu nem leu nada sobre tal lugar. Enquanto tentava absorver o máximo de informações possível dos arredores, ele notou algo nas árvores áridas ao redor do galho que ele tentou reviver. Agora, parece que uma fruta dourada e suculenta brotou. É uma maçã solar de nível 1. Seu efeito determina que, quando combinado com uma poção de cura, a quantidade de cura aumenta em 20% e sua duração diminui para 80%. Ao contrário da erva de éter, Yuji-Ha conhece as chamadas maçãs solares. Ele sabe que é difícil encontrá-las, mesmo nas masmorras mortais de alto nível. O aumento de 20% na cura que ela fornece é bom demais. Como dono de uma pequena loja de caça, ele sabe que a poção de cura é o item mais usado nas masmorras, mas as poções de cura de venda livre disponíveis ao público são pequenas em quantidade e cura apenas no máximo 10% da vida máxima. Com o efeito da maçã solar, além do bônus de cura de 20%, ela acelera o processo em muito. Além disso, não há apenas 1, 2 ou 3 desses tesouros raros. As árvores antes estéreis, até onde a vista alcançava, estavam repletas de maçãs solares maduras esperando para serem colhidas. A mente de Yuji-Ha girava. Se ele conseguir tirar as maçãs solares e as ervas etéreas deste lugar, ele acha que conseguirá fazer uma poção com efeitos incríveis. Ele ainda se sente estranho com isso, mas tentou se convencer de que não haveria problema em tirar uma ou duas, colocando-as dentro das roupas. No momento em que ele estava pensando nisso, uma bolsa de saco caiu repentinamente do céu, atingindo-o no rosto. Não era uma bolsa de saco comum. É uma bolsa dimensional valiosa que pode armazenar materiais em um espaço limitado independente. Enquanto observava a bolsa dimensional e se perguntava se conseguiria colocar coisas da loja ali, ele percebeu que já havia algumas garrafas armazenadas lá dentro. Ele estava pensando em como poderia pegar alguns dos tesouros daquele lugar, apenas para que o céu lhe desse uma solução. Ele só conseguiu rir sem graça com a ideia assustadora de algo o ouvindo lá de cima. De qualquer forma, ele conseguiu tudo o que precisava.
É hora de testar e ver se ele consegue colher os preciosos tesouros deste lugar ou não. No dia seguinte, vamos voltar nossa história para a famosa loja Hunter's Specialty Chain, no Distrito 7 de Seul, conhecida como The Hunting Ground. Lá dentro, os clientes formaram fila cedo para comprar suprimentos de caça. A loja era tão popular que os compradores estavam se empurrando para entrar na frente da fila. O caçador, usando armadura pesada no início da fila, ficou furioso ao ser notificado de que não havia mais poções de resistência à paralisia. Enquanto isso, os atendentes da loja se desculpavam em lágrimas pelo inconveniente, pois estavam sem estoque e levaria 1 hora para reabastecer. Para os caçadores de alto nível ocupados, esse tipo de atraso é uma loucura. Alguns já haviam ordenado que seus assistentes contatassem outros negócios, já que o tempo para entrar nas masmorras é bastante limitado, mas todos os grandes negócios de suprimentos de caça também estão passando por um momento de grande escassez. Enquanto todos choramingavam e reclamavam sobre como chegariam atrasados para suas caçadas, alguém entrou na sala e todos os olhares se voltaram para aquela pessoa. Cabelos escuros, lugar lindo, armadura de primeira, temperamento afiado e uma lâmina assustadora. Ela é Seo Hye-jin, também conhecida como a Bruxa da Espada. Ela furou a longa fila de clientes reclamando e pediu diretamente ao atendente que, por favor, ligasse para o gerente. Ninguém ousou reclamar que ela não entrou na fila por trás. Para alguns deles, esta é a primeira vez que veem pessoalmente uma caçadora do nível de Seo Hye-jin. Ela está vestida com artefatos de classe rara, não inferiores aos itens saqueados em masmorras de nível 4. A Bruxa da Espada está em 12º lugar no ranking atual de caçadoras, então é compreensível que ela tenha equipamentos de primeira qualidade. O gerente finalmente apareceu para receber pessoalmente a Bruxa da Espada gaguejando. Ele não fazia ideia de que uma figura tão renomada no mundo da caça viria à loja pessoalmente. Mas eles a forçaram a agir porque estavam evitando ligações sobre as poções que ela havia pedido com antecedência. O gerente se desculpou por ter muitas reservas anteriores. Então as poções que Seo Hye-jin precisa ainda não estão disponíveis no momento. Alguém da sua estatura não podia se dar ao luxo de perder tempo esperando por poções. Ela está com o tempo limitado agora. Em 30 minutos, ela estará desafiando uma masmorra. A Bruxa da Espada simplesmente ignorou o gerente incompetente e pegou o celular para verificar as lojas de caça próximas. Mesmo lojas de produtos gerais seriam suficientes. Em uma pequena loja de caça do setor 7, Yu Ji-ha colheu com sucesso alguns ingredientes da floresta misteriosa para fazer alguns experimentos. Ele usou água purificada, lágrimas de ondina e líquido de erva etérea, o que deve ser uma lista bem resumida. A poção principal preparada seria a correta? Adicionar o concentrado de maçã solar e misturá-lo um pouco deveria completar o experimento. Enquanto esperava e observava o resultado, o sistema enviou-lhe outra notificação informando que, graças à bênção de XXX, um veredito de grande sucesso havia sido aplicado à mistura. Ele também desbloqueou o primeiro nível da tão desejada habilidade de alquimia. O produto final saiu como uma poção especial de nível 1. Ao usar, todo o consumo de efeitos de habilidade torna-se zero pelos próximos 14 segundos, enquanto recupera 14% da vida máxima em apenas 15 segundos. Yu Ji-ha já esperava que os efeitos fossem bons, mas não tão bons. Mesmo alquimistas autoproclamados não possuem a habilidade de alquimia. Então desbloqueá-la em uma rodada de experimentação é um choque. Enquanto misturava a solução para observar o quão incrivelmente pura ela era, ele não pôde deixar de se perguntar qual seria a bênção de XXX para ele obter resultados tão bons. Antes disso, ele precisa pensar se seria aceitável vender a poção. Ele sabe que a poção tem um efeito extraordinário, mas não sabe quanto cobrar por ela. Também pode ser difícil de vender para os clientes, já que a descrição parece boa demais para ser verdade no papel. Seria razoável pensar que ninguém acreditaria nele se ele simplesmente listasse casualmente o que esta poção pode fazer. Então, ele se fortaleceu para não vender a coisa
e verificar seus efeitos em si mesmo primeiro. Naquele exato momento, a bruxa da espada entrou em sua humilde loja de caça. Ele exibiu seu sorriso habitual de atendimento ao cliente e perguntou à mulher elegantemente vestida com uma armadura como ele poderia ser útil com sua poção especial experimental no balcão. Ela se moveu tão rápido quanto um raio, indo da entrada até o balcão em uma fração de segundo, enquanto desesperadamente pedia poções, pois estava ficando sem tempo. A bruxa da espada finalmente notou a mistura efervescente sentada no balcão, implorando para ser levada. O CEO Hyogen perguntou se o conteúdo do frasco era uma poção de cura, e Yudhira disse que sim. Mas antes que ele pudesse explicar melhor, a bruxa da espada decidiu interrompê-lo. Quando questionado sobre os efeitos da poção, ele insistiu que a mistura ainda não estava à venda. Ela ouviu tudo isso e simplesmente se desculpou. Ela não tinha mais tempo para discutir os detalhes. Então, se for uma poção de cura e não houver nada de errado com ela vai tomá-la de qualquer maneira. A bruxa da espada simplesmente jogou uma pilha de dinheiro nele e disse a Yudhira para entrar em contato com sua guilda, caso a compensação não fosse suficiente, enquanto ela se despedia apressadamente. Ela veio tão rápido quanto foi. Ela desapareceu em um instante com a velocidade de uma verdadeira caçadora de alto nível. Yudhira ainda estava preocupada com o desfecho da situação. Mas a bruxa da espada deve ficar bem, certo? Vamos ver se será esse o caso. Vamos acompanhar a bruxa da espada em sua aventura dentro de uma masmorra. Parece que hoje seria uma excursão bem fácil. Ela nem sequer sacou a lâmina e apenas lançou um feitiço que produziu espadas feitas de energia para matar de uma só vez alguns monstros que ousaram ficar em seu caminho. Ela lida com os monstros como se essas criaturas poderosas fossem apenas uma reflexão tardia e ela estivesse mirando em outra coisa. Os outros membros do seu grupo servem apenas como saqueadores designados para os monstros caídos que ela não teve tempo de esculpir em busca de materiais. Como esperado da caçadora de nível 12, o trabalho das outras duas é bom e confortável, mas ainda se sentem um pouco desprezadas. É como se estivessem sendo carregados sem ter a chance de aprimorar suas próprias habilidades. O saqueador mais velho já desistiu de trabalhar em seu próprio jogo para não incomodar a bruxa da espada. Ele já aceitou que seu trabalho é reunir recursos discretamente enquanto ela causa estragos. Este saqueador mais velho está com a bruxa da espada há algum tempo, e o antigo comandante Hyogen era diferente. Ela deixava os membros menos talentosos participarem de lutas, mas desde um incidente em particular, ela se transformou em uma caçadora de jogadores completamente solitária. Os novatos não devem saber desse incidente, já que já faz um tempo. Quando o saqueador mais velho estava prestes a explicar, eles ouviram a voz em pânico da bruxa da espada, dizendo-lhes para fugirem. A princípio, eles não conseguiram entender o motivo da urgência, mas quando entenderam, pareciam paralisados de medo. De pé à frente, emanando uma aura dominadora, estava um perseguidor de homens. Um monstro de nível de aversão, do tamanho de um carro blindado, não é apenas fisicamente imponente, como também usa veneno extremo como arma. Um monstro de nível de aversão que só aparece em masmorras de nível 4 ou superior não deveria estar naquele lugar. Não conseguir escapar significaria apenas morte certa. A bruxa da espada imediatamente avançou com seu feitiço de lâmina, insistindo mais uma vez que os dois corressem o mais longe e rápido que fosse humanamente possível. Sua velocidade não era brincadeira. Cada passo a impulsiona para mais fundo na zona de ataque do monstro. Mas ela avançava com todas as suas lâminas mágicas preparadas e prontas para apunhalar o perseguidor de uma só vez. Ela finalmente sacou sua arma definitiva, uma enorme espada enorme brilhando com luz azul. O golpe com força total foi facilmente bloqueado, no entanto. A tenaz pinça de mão nua do perseguidor revelou-se mais resistente do que se pensava inicialmente. Ela realmente conseguia competir com sua grande espada. Com o corpo de um híbrido humano-demônio-escorpião, ele se destaca tanto em velocidade quanto em força, tornando o perseguidor um nome apropriado. Na esperança de ferir a bruxa da espada, o monstro arrasou um bom pedaço da floresta da masmorra.
Até Seo Hyagen deve admitir que esta criatura pode ser forte demais para ela. Só de correr para longe daqueles ataques afiados, ela já está consideravelmente esgotada. Até mesmo sua Aoife está quase completamente consumida agora. A única coisa em que ela conseguia pensar era que só tinha o suficiente no tanque para dar tempo aos outros de fugirem. Em momentos como esse, ela se lembra daquele incidente que a mudou. Se seu Opa Seongyuk estivesse aqui, as coisas seriam bem diferentes. Mas ela precisa seguir em frente, sabe que Seongyuk não está mais por perto, que as coisas precisam mudar, e ela precisa confiar em si mesma. Ela pegou a poção que comprou às pressas em uma pequena loja de artigos gerais da cidade e estourou a rolha. Olhando para o seu conteúdo, ela estava determinada a acreditar apenas em si mesma a partir de agora. Já que está nisso, ela pode muito bem acreditar nessa poção estranha também. Como deveria ser uma poção de baixo nível comprada em uma loja de artigos gerais, ela já se preparou para o gosto mais horrível que se possa imaginar. Mas, para sua surpresa, a coisa nem tinha gosto, nem era horrível. Ela esvaziou o frasco inteiro de um só gole, sem perceber. Ela confirmou que era uma poção, mas estranhamente tão deliciosa quanto uma boa bebida. Outra coisa que a chocou foi que consumir a mistura a fez sentir como se estivesse transbordando de éter infinito. Com sua experiência em combate, ela teve certeza de que esse impulso era enorme, tão grande que ela não teria que apenas ganhar tempo, mas grande o suficiente para virar o jogo contra o perseguidor. Então, ela partiu para o segundo round de tomar a iniciativa de avançar em vez de recuar. O monstro a enfrentou abertamente, como se estivesse confiante de que havia vencido. Mas desta vez, é diferente. A espada que executou seu as na manga. A técnica é conhecida como Poderosa Fúria de Espadas. Em uma fração de segundo, incontáveis golpes precisos com precisão impecável caíram sobre o monstro hediondo sem piedade. Foi a técnica definitiva em termos de poder e velocidade. O rosto do perseguidor foi cortado em cubos e suas carnes deslizaram umas sobre as outras. Ela derrotou um inimigo imbatível em seu próprio jogo de velocidade e força. Ela ficou do outro lado da destruição que acabara de causar e não conseguia acreditar que havia feito tudo aquilo. A comandante Hyogen sabe que tudo isso se deve àquela poção. Além da recuperação seu consumo de éter praticamente desapareceu. Graças a isso, ela conseguiu usar o poderoso ataque de espada por 10 segundos, quando seu limite máximo deveria ser de apenas 3 segundos. Se tudo isso for por causa daquela poção que ela comprou às pressas em alguma loja aleatória, então isso pode ser grande. E a maior dúvida que ela tem agora é: o que é aquela lojinha? O que diabos aquele dono gentil e sempre sorridente está escondendo? Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.